Uma paisagem exuberante. Beleza que enche os olhos de todo visitante. Logo na chegada, somos bem recebidos pela natureza. As boas-vindas vêm desta águia. Estamos em Bananeiras, no norte do estado. A cidade tem o privilégio de estar situada na Serra da Borborema, no Brejo Paraibano, a 141 quilômetros da capital. Por isso, um clima ameno, contrariando o tempo seco encontrado na maior parte da Paraíba. Aqui as temperaturas variam de 12 a 31 graus. Além das belas paisagens naturais, Bananeiras preserva arquiteturas do período colonial, edificações construídas entre os séculos XVIII e XIX. Importantes ciclos econômicos como o da cana-de-açúcar e do café ajudaram a construir a história da cidade. Em 1852, a produção cafeeira chegou a ser a maior da Paraíba e a segunda do Nordeste. Isso tornou a cidade uma das mais ricas daquela região, riqueza expressa na arquitetura dos casarões. Outro grande patrimônio de Bananeiras é a Igreja Matriz Nossa Senhora do Livramento. A igreja foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba. É uma história, inclusive, que se mistura com a lenda. No século XVIII, quando o dono português, dono das Seis Marias, aqui chegou na região, foi aprisionado por índios antropófagos que habitavam aqui. E na madrugada, quando ele estava preso, alguém chegou e desamarrou e livrou ele do cativeiro. Ele havia feito uma promessa com Nossa Senhora do Livramento, que se conseguisse se salvar, se livrar da morte, ergueria uma capela no alto do morro, que é onde hoje está erguida a igreja. Então, quando ele descobriu quem o tinha salvo, tinha sido uma índia. E, como toda história, bela história de amor, né, ele se apaixonou pela salvadora, e casou com ela, deu o nome de Livramento a ela, e ela foi batizada na Igreja Católica e ele ergueu a primeira igreja de Bananeiras, que era uma igreja de madeira, aqui no topo da colina. Depois, no século XIX, foi que essa outra igreja foi construída já em cima das ruínas da primeira igreja. A 13 quilômetros do centro de Bananeiras, encontramos mais uma importante obra do século XIX. É o Cruzeiro de Roma, a 507 metros acima do nível do mar. Durante nossa visita, registramos um lindo arco-íris. O tempo nublado dá ainda mais vida à paisagem e a natureza nos presenteia mais uma vez. Estamos em um dos locais mais belos de Bananeiras, local este de peregrinação. Eu falo do Cruzeiro de Roma. A Marina está nos acompanhando como guia turística. Marina, que ano foi construído esse local? Esse local foi construído em 1900, ele já é centenário, né? Foi construído primeiro o Cruzeiro, que foi graças a uma promessa alcançada pelo senhor Rodrigues. E aí ele construiu o Cruzeiro, depois construíram a igreja, que essa capela ela é direcionada para a capela Padre Cícero, lá no Ceará, de acordo com o pôr do sol, né, direcionado para o pôr do sol. E aí as pessoas não precisam ir até lá para fazer suas peregrinações, suas promessas. Elas vêm até o Cruzeiro de Roma e aí ficam sanadas, vamos assim dizer, de ir até esse local, onde aqui é um local de oração, um local onde eles vêm justamente para pagar suas promessas, né? Ao fundo está a casa de um dos mais importantes barões do século passado, Solon de Lucena. O lugar também foi tombado pelo IFAEP. Essa região aqui era uma grande produtora de café. E aí Solon de Lucena, ele foi um grande político, né, na região da Paraíba. Muita gente, tem muitas ruas em várias cidades que tem o nome Solon de Lucena, porque ele foi muito conhecido e ele foi, naquele tempo, o presidente da Paraíba, que não era chamado governador. E nesse tempo, em 1917, ele,
estava assumindo a presidência da Paraíba, e aqui em Bananeiras o prefeito era Celso Cirne, e esse Celso Cirne, vendo o crescimento de Bananeiras, principalmente na área econômica, devido ao café, ele disse, não, vamos fazer um projeto para escoar a plantação de café para fora. Que no caso o trem não chegava a Bananeiras, chegava até Guarabira, Borborema, e aí a dificuldade que era para levar esse café até Borborema, por exemplo, então ele disse, não, vamos fazer o projeto e fazer o trem chegar a Bananeiras. E Celso Cirne, com a ajuda de Solon de Lucena, conseguiram articular naquele tempo, fazer com que chegasse o projeto até a presidência, que era em Rio de Janeiro, e foi aprovado. E aí trouxe a linha de férrea, lá de Borborema a Bananeiras. Não pudemos entrar na casa, mas nossa guia turística garante, dentro dela tudo permanece intacto, igual ao que era há mais de 100 anos. Aos poucos, todos esses casarões estão sendo recuperados. O processo é lento, mas necessário para a preservação da história e cultura do país. Hoje, em cidade histórica, é o que atrai o turista vai lá para ver, para pisar na história, não quer só ler mais em livros, que antigamente era difícil viajar, hoje é muito fácil. Então, quando a gente quer ouvir falar da história, por exemplo, da linha férrea na Paraíba, a história do trem na Paraíba, você vem em Bananeiras, você conhece a estação, o túnel, a história. Então, antigamente você ficava querendo só ver nos livros, agora não. Turismo é um fato, é uma indústria em franco desenvolvimento, a mais desenvolve o mundo, e o brasileiro começou a fazer turismo, a conhecer a sua história. E por isso que nós estamos apostando nesse novo segmento econômico aqui na região. A cidade de Bananeiras luta para que todo este patrimônio continue sendo preservado e que este legado alcance ainda muitas gerações. O que nós pensamos fazer, incentivar também as pessoas a fazer é justamente ir atrás de projetos, para a recuperação desses casarões. Isso é o que é importante. A gente, vamos dizer que a gente não pode cuidar disso, mas nós temos, por exemplo, um casarão aqui que pertence à diocese. Então, a diocese, a gente já pode orientar a diocese como preparar o projeto e onde ir buscar os recursos para recuperar esse casarão. Diz o presidente da República, o presidente Lula, que dinheiro existe, o que falta é projeto. Então, nós agora vamos nos preparar o projeto para ir atrás do dinheiro do governo federal.